Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje diretamente de Cambridge, Massachusetts, da Harvard Law School, da Escola de Direito da Universidade de Harvard, do programa de negociações. Eu tive a oportunidade de estar aqui já há alguns dias. Eu tive a oportunidade de, no fim de semana, visitar a Universidade de Harvard, andar pela universidade. É absolutamente maravilhoso, né? Ou seja, uma oportunidade ímpar. Há 3 semanas atrás eu tive a oportunidade de ir em Stanford também, e é emocionante você saber que você está, se não na melhor, numa das 3 melhores universidades do mundo. É realmente muito gratificante para aqueles que gostam aí de estudar e de aprender, né? Bem, eu queria nesse podcast comentar um pouquinho esse curso que eu estou fazendo aqui. É um curso que trata muito de negociação e trata muito de como lidar com pessoas difíceis, situações difíceis dentro de um cenário de negociação. E nesse curso eu tive a oportunidade de ver algumas diferentes percepções sobre a negociação. A primeira é a gente ter a noção do que é uma negociação de sucesso, né? Ou seja, uma das coisas que mais me chamou a atenção é o que eles chamam aqui de substância da negociação, ou seja, como é que eu consigo saber que eu fiz uma boa negociação, né? Ou seja, que eu tive um resultado razoável. Primeira conclusão que eles chegaram aqui, né, dentro da pesquisa foi o seguinte: a solução tem que ser melhor do que a sua alternativa de saída, ou o que a gente chama do seu BATNA. Ou seja, o que é isso? É aquela alternativa que faz você sair da negociação. O produto da sua negociação é sempre melhor do que essa alternativa. Então, por exemplo, eu vou fazer a compra de um automóvel, ou seja, o meu BATNA, ele é o que? Sempre melhor do que a opção de ir, por exemplo, na outra concessionária e comprar um outro carro. Esse é o conceito de BATNA. Ela também deve satisfazer o meu interesse, e o interesse é diferente da minha posição. Toda vez que eu negocio interesse, eu estou negociando algo muito mais amplo do que a minha posição. Quando eu vou comprar um carro, por exemplo, eu tenho uma posição, eu quero esse carro. Quando eu converto essa posição em interesse, eu começo a entender o seguinte, que não é esse carro que eu estou buscando transporte, eu estou buscando status, esse é o meu interesse. E aí eu vou travestir esse interesse num carro, e naquele carro específico que está sendo negociado. Então, quando eu trato o conceito de interesse, eu consigo ter uma saída em um produto muito mais interessante. E uma negociação boa, o seu interesse, ele é satisfeito de modo muito bom. Ou seja, você consegue satisfazê-lo de modo muito bom. O interesse dos outros é o mínimo aceitável. Além disso, a solução ela é elegante, ela não é uma perda de tempo dentro das suas soluções. Você não vai se arrepender amanhã. É legítima. Não é? Ou seja, tudo aquilo que a gente fala aqui, aliás, tudo que eu estou vendo aqui no curso é sempre relacionado ao quê? Como criar uma solução legítima, justa para ambas as partes. Toda vez que você tiver uma negociação e essa negociação não for justa para uma das partes, pode ter certeza, a renegociação vai acontecer rapidamente, ou então você vai ter problemas de relacionamento futuro com a outra parte. Ou seja, a gente entender que a negociação é sempre um jogo de ganha-ganha para os dois lados. E ela envolve um compromisso planejado, realístico, ou seja, operacional. A gente consegue, então, ter uma noção clara, rápida, de como nossa negociação se dá. E, classicamente, nós temos 2 escolas de negociação. A escola da barganha, onde a negociação é um jogo de concessões, onde eu faço concessões de um lado e a outra parte faz concessões, até que nós chegamos a um ponto comum de acordo. E nesses 25 anos do programa de negociação, eles conseguiram desenvolver uma outra escola, que é uma escola que eles consideram ser muito mais efetiva, que é a escola da negociação para a solução de problemas, onde você transforma interesse em posições, essas posições geram opções, essas opções são legítimas, onde, ao invés de eu olhar para um lado e contra o meu oponente na negociação, e a pessoa do outro lado olhar para mim como um oponente, não, nós dois olhamos para o problema. E aí aquela frase clássica do William Ury se torna aí bastante efetiva, que é o quê?
é você ser brando com as pessoas e duro com o problema a ser negociado, né? Ou seja, a negociação e o problema que você vai fazer, ele tem que ser tratado de forma dura, mas isso não significa que você também deve ser duro com as pessoas que você está negociando. O grande problema é que a gente muitas vezes não separa esses dois lados. Bem, pessoal, esse é o primeiro podcast. Na semana que vem eu quero continuar falando um pouquinho para vocês sobre como eu negocio melhores saídas dentro de um projeto. Até lá, pessoal, um grande abraço, uma ótima semana.